Oi, crianças! Vamos para mais uma aula do nosso mês. Nesse mês a gente está aprendendo um pouco mais sobre ser íntegro, sobre viver uma vida verdadeira em tudo que a gente faz, uma vida de integridade. Na aula passada, a tia Fer trouxe esse tema para nós através da história de Daniel. Ele foi um homem íntegro em tudo aquilo que ele fez, mesmo quando as pessoas não estavam olhando, ele era íntegro, ele era verdadeiro. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. E aí, pra gente começar, repita comigo, vai aparecer aí na sua tela, repita comigo o tema desse mês. Assim, integridade é escolher ser verdadeiro no que diz e faz. É isso que a gente precisa fazer. Então, a gente não precisa fingir, a gente não precisa mentir, a gente precisa ser verdadeiro, imitando sempre quem? Jesus. Né? Jesus é o nosso mestre, a gente precisa olhar para ele e imitar tudo aquilo que ele fez. E Jesus, ele sempre foi íntegro, ele sempre foi verdadeiro. E para começar nossa aula de hoje, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. A brincadeira se chama Duas Verdades e uma Mentira. Então eu vou contar 3 coisas para vocês sobre mim. 2 delas são verdade, mas uma delas é mentira. Quero ver quem aí vai descobrir qual é a mentira, tá? A primeira coisa sobre mim. Eu já toquei guitarra. Será que eu já toquei guitarra? O que vocês acham? A segunda coisa. Eu já fiz aula de surf. Será que eu tenho cara de surfista? Será que eu já fiz aula de surf? E a terceira coisa. Eu já cantei num coral. O que vocês acham? Será que eu já cantei num coral? E aí, qual dessas 3 coisas é a mentira? Tem uma mentira aí no meio. Será que eu já toquei guitarra? Será que eu já fiz aula de surf? Será que eu já cantei no coral? O que vocês acham? Sabem qual que é a mentira? A mentira é que eu já cantei num coral. Eu nunca cantei num coral. Eu já fiz aula de surf e eu já fiz aula de guitarra também. Quando eu era adolescente, eu fazia essas coisas. Agora eu não sei mais nada disso, mas eu já fiz. Já fiz aula de guitarra, já fiz aula de surf, mas eu nunca cantei num coral. Essa era a mentira. Será que você acertou? E de vez em quando acontece da gente mentir, não é mesmo? Eu garanto que você já deve ter mentido também, mas isso não é legal. Vocês sabem o que a mentira faz? A mentira deixa a gente assim, ó. Muito triste. A mentira não nos traz sentimentos bons. E a mentira, às vezes, é nas pequenas coisas do nosso dia. Às vezes, nosso pai fala que não é mais pra gente pegar o chocolate, que a gente já comeu a nossa dose de chocolate do dia. Mas, quando o pai vira o olho, eu vou lá e pego só mais um pedacinho de chocolate. Será que isso é ser íntegro? Esses dias aconteceu uma coisa aqui em casa que deu pra gente conversar sobre integridade. Você sabia que existem alguns jogos no celular que você precisa mentir a sua idade para você poder jogar? Você tem que colocar uma data de nascimento diferente do que a sua de verdade para você conseguir jogar. Só que isso é uma mentira. Isso faz assim, ó, nos deixa mal, porque não é a verdade, não é ser íntegro. Então faz parte também dessas pequenas coisas do nosso dia a dia, nós decidimos não sermos mentirosos, porque a mentira não é legal, a mentira nos deixa triste, mesmo que não pareça, mas lá no fundinho o Espírito Santo ele sempre mostra quando a gente faz alguma coisa errada, né? E isso não é bom. E quando a gente se sente mal, a gente fez alguma coisa errada, a gente enganou alguém, a gente mentiu, sabe o que muitas vezes acontece? A gente tenta esconder o nosso erro. A gente veste como se fosse uma fantasia, uma máscara, ó, um emoji mascarado. Ele quer se esconder. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente não quer que ninguém descubra. Então, a gente fez uma mentira, falou uma mentira. Aí, para ninguém descobrir essa mentira, a gente vai lá e mente outra coisa dessa mentira. E aí é uma mentira atrás da outra. E aí a gente vai se fantasiando
de uma pessoa que a gente não é de verdade. E isso não tá certo, né? E também muitas vezes acontece da gente se fantasiar do Senhor invisível. Se a gente tá no meio de um lugar onde tem muitas pessoas e a gente fez alguma coisa errada e às vezes até sem querer. Por exemplo, estamos no meio lá da sala de aula e eu derrubei o meu apontador e ele abriu e caiu toda aquela sujeira no chão e eu fingi que nada aconteceu. E aí a minha professora vem e pergunta lá na sala para todo mundo: ei, quem que fez isso? De quem que é essa sujeira aqui? E aí eu me fantasio do Senhor invisível e finge que nada aconteceu, finge que não é comigo, deixo ela pôr a culpa em outra criança e eu não tô nem aí porque eu estou, tentando me esconder, tentando me fantasiar de alguém que eu não sou, de alguém que não é verdadeiro. E isso não tá certo. Também acontece algumas vezes da gente fazer alguma coisa errada e aí a gente começar a querer compensar o nosso erro fazendo algumas coisas boas no lugar. Então, por exemplo, eu tratei o meu irmão muito mal. Eu tratei ele mal. Fiz alguma coisa que deixou ele triste. Mas ao invés de eu me arrepender do que eu fiz e lá pedir perdão para ele de todo o meu coração, eu decido começar a puxar o saco dele. Começar a fazer coisas boas para que ele esqueça aquilo de ruim que eu fiz. Então, se ele tá lá assistindo televisão, eu vou lá e trago um lanchinho. Olha, meu irmão querido, que eu trouxe para você. Ou tenta puxar o saco da mãe e do pai para eles não perceberem que você fez alguma coisa errada ou que as coisas boas que você anda fazendo fiquem maiores do que o erro que você cometeu. Então, você tenta, colocar coisas boas, coisas que parecem legais, alegres no lugar, mas na verdade a intenção do seu coração é enganar. É que as pessoas não descubram e esqueçam o que você fez de errado. E aí também não está certo. E quando a gente faz isso, em vez de dizer a verdade e reconhecer o erro, a gente acha que se a gente fizer essas coisas boas, a gente pode compensar o que a gente fez de errado, né? E a gente acha que assim as pessoas nem vão notar o nosso erro, mas está errado. Então, quando a gente faz isso, a gente não está sendo íntegro, a gente não está sendo verdadeiro com aquilo que Jesus nos ensinou para fazer. Mas tem uma maneira melhor da gente agir quando a gente faz uma mentira, quando a gente engana alguém. É dizer para Deus, é falar para Ele tudo aquilo que a gente fez. É abrir o nosso coração e falar: Deus, eu errei. Eu fiz uma coisa muito errada. Eu não devia ter mentido, eu não devia ter enganado, eu não devia ter pegado aquilo de alguém que é roubo. E falar para Deus. Deus, Ele sempre está pronto para nos ouvir. E a gente não precisa tentar se esconder. Cadê o mascarado? A gente não precisa tentar se esconder de Deus. A gente não precisa ter medo de dizer para Deus as coisas que a gente fez de errado. A gente pode sempre ser honesto com Ele, sabendo que Ele sempre vai nos perdoar. Abram a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Tem uma notícia muito boa para nós, que traz um conforto para o nosso coração, que de vez em quando a gente erra e a gente vai errar mesmo. Mas na Bíblia fala nesse texto, em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que verdade poderosa é essa? Então, se a gente confessar os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, Deus, Ele vai nos perdoar. Deus, Ele vai perdoar de tudo que a gente fizer, mas a gente precisa ter uma ação. Qual é essa ação? É o que diz no texto. Se nós confessarmos, então você precisa abrir a sua boca e falar com a sua voz alto para Deus o que você fez. Você precisa confessar. Não dá para ficar guardadinho ali, senão Deus não vai perdoar. Para Deus perdoar, nós precisamos confessar. Confessar é declarar, é falar em voz alta. Deus, eu fiz
tal coisa, eu menti, eu enganei, eu roubei, eu não fui íntegro. Por isso me perdoa, Deus, eu estou arrependido. E aí na Bíblia fala que Deus, ele vai perdoar. Sabe por que ele vai perdoar? Porque ele nos ama. Olha só essa carinha aí, cheia de coração. Lembrem de Deus assim com essa carinha. Deus é apaixonado por você. Ele ama você, mesmo fazendo coisas erradas. Mas ele sempre está pronto para te perdoar. Então Deus, ele te ama e você não precisa se esconder dele. Você pode contar para ele todas as coisas que você fez, mesmo as coisas erradas. Conta, confessa, fala para ele, abre o teu coração, tudo aquilo que está escondidinho, que talvez você nunca contou para ninguém. Conta para Deus, porque ele ama você, é assim que ele está te olhando. Ele não está te olhando com cara brava, com raiva, ele está te olhando assim, com olhos de amor, e ele está prontinho para te perdoar. Basta você confessar os seus pecados e ele vai te perdoar. E aí, vamos ler de novo esse texto, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, ele quer nos perdoar, ele quer nos tornar limpos de todo pecado. E quando ele olhar para nós, ele vai enxergar filhos como Jesus, filhos limpos, puros, sem pecado. E aí a gente não precisa mais ficar triste porque a gente fez alguma coisa ruim. A gente não precisa mais ter medo e tentar se esconder quando a gente faz alguma coisa errada, medo dos outros, medo de Deus. E também a gente não precisa tentar distrair os outros com coisas boas só para que eles esqueçam do que a gente fez. A gente pode ser nós mesmos, quem nós somos. A gente erra sim, mas se a gente confessa, Deus, ele nos perdoa. Podemos ir até Deus, confessar os nossos pecados, porque a gente sabe, a gente tem certeza que ele vai nos perdoar. E isso faz com que a gente queira fazer as coisas certas, tipo essas coisas certas que eu tinha comentado com vocês, não só para distrair os outros, mas porque Deus me ama tanto, tanto, que eu quero fazer as coisas certas, eu quero fazer coisas boas para os outros, mas por amor a Ele também, não para usar de enganação. É isso que Deus quer para nós. Amém? Essa é a palavra de hoje. E às vezes, muitas vezes, as consequências do nosso erro vão vir. Mesmo a gente pedindo perdão, Deus vai nos perdoar. Mas a Bíblia fala que as consequências vêm. Lembram lá Adão e Eva? Quando eles pecaram no jardim, eles enganaram, eles mentiram? Deus perdoou eles. Mas a consequência do erro deles veio. E a consequência não é boa. Mas a gente pode ter a garantia do amor de Deus, do perdão dele, e é isso que importa. Então vale muito mais um pecado perdoado do que uma consequência ruim, né? Então tenham isso no coração de vocês. Então agora eu quero fazer uma oração para vocês. Fechem os olhinhos aí e vamos orar. Deus, muito obrigada por essa verdade que o Senhor nos deu hoje. Querido Deus, nós somos muito gratos pelo seu amor, por cada um de nós, porque podemos viver a nossa vida certos de que se a gente confessar os nossos erros, os nossos pecados, o Senhor sempre vai nos perdoar. Obrigada, Senhor, porque através da sua ajuda a gente pode ser honesto, verdadeiro em tudo que a gente diz, em tudo que a gente faz. Nos ajuda, Senhor, a irmos até o Senhor com a verdade. Não importa o que aconteça, que a gente possa estar sempre perto de Ti, Senhor, tendo um relacionamento íntegro, de verdade. Obrigada, Senhor, por ser um Deus em que nós podemos confiar. Não importa o que aconteça, não importa o que a gente faça, a gente não precisa se esconder do Senhor, porque o Senhor olha para nós com olhos de amor. E nós Te amamos também, Deus, e nós oramos todas essas coisas e Te pedimos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Glória a Deus por mais essa aula. Então, que vocês possam viver aí o dia a dia de vocês pedindo ajuda para o Espírito Santo. Ele é o nosso professor.
Ele nos ajuda a sermos íntegros e verdadeiros em todas as áreas da nossa vida. Então, que você aí decida viver uma vida de integridade. E vamos repetir mais uma vez a nossa frase desse mês, que é: ser verdadeiro com Deus te mantém perto dele. Quando somos verdadeiros, mantém a gente perto de Deus. E aí lembrem sempre desse emoji, que não importa o que aconteça, Deus sempre vai te olhar assim, com olhos de amor. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês.